Boa noite, doutor Ricardo. A pedido, eu vou fazer esse vídeo explicativo, bem resumido, do que seria a questão dos fogos de artifício com estampido. Primeiramente, precisa analisar a questão dos efeitos. Qual o efeito que quer se proibir? Estampido? Porém, estampido pode ser qualquer barulho. Então, os foguetes, ou os fogos de artifício, eles na sua classificação pelo Exército Brasileiro, pelo Regulamento Técnico 2, ele dispõe alguns efeitos. A maioria dos produtos, classe A, B, C e D, na sua grande parte produz ruído ou estampido. Na classe A, nós temos chuva de prata, até mesmo a biribinha, que faz um estampido. Já a chuva de prata não tem estampido. Ela já é silenciosa, porém é um produto de pequena quantidade de pólvora, no caso. Quando nós partimos para a classe B, nós temos outros produtos também de pequeno potencial de iluminação. São os casos das fontes, dos vulcões. E depois nós partimos para a classe C. Quando nós partimos para a classe C, o que nós vamos ter de maior impacto em questão de efeito seria as bombas de solo, que seriam os chamados vulgarmente de morteirinhos, os morteiros, mas o nome dele na realidade é bomba de chão. Esse aqui produz efeito principal de tiro. O que se confunde muito na terminologia, questão de uso, é que as pessoas estão colocando estampido como sendo tiro, quando na realidade estampido pode ser diversos outros efeitos que envolvam na estrutura e no funcionamento dos fogos de artifício. Então, este produto aqui, o efeito final dele é de tiro, que, entre aspas, seria o estampido. Esse seria um produto para uso de solo. O que muitas pessoas reclamam, que falam que fazem muito barulho e que chamam de estampido, é questão de foguete, Os fogos tradicionais hoje, que muitas pessoas veem, seriam esses foguetes, que seriam os mais tradicionais hoje na soltura de uso amador, uso para a pessoa física, geralmente, que qualquer pessoa pode adquirir numa loja de fogos de artifício. Esses produtos aqui, nós temos neste mesmo tubo, nós podemos ter ele com efeito principal de tiro, ou efeito principal de cores, ou efeitos luminosos. E ambos, tanto o foguete com efeito de tiro, quanto o efeito de cores, possui na sua base de estrutura quase a mesma estrutura, quase os mesmos componentes de estrutura. Quais são eles? Nós vamos ter aqui inicialmente, num foguete de uso amador, nós temos nessa faixa aqui a exemplo, aqui está próximo do pavio, é a carga de projeção. O que seria essa carga de projeção? Essa carga de projeção ela impulsiona esta pastilha, que seria uma bomba de efeito de cores, para que ela suba ao céu. Então, essa pólvora de projeção, ela vai levar essa pastilha ao céu, essa bomba, no caso, que seria um efeito de cor, e quando ela é arremessada ao céu, vai existir uma certa pólvorazinha por debaixo dessa pastilha, que nós chamamos de carga de propulsão, na qual ela vai ser remetida após o tubo, a saída do tubo, ela vai se projetando ao céu. Quando ela chega na altura que é proposta para que o artefato pirotécnico passe a funcionar, ela vai ter um outro efeito, que seria a carga de abertura. Com essa carga de abertura é onde inflama o produto que está aqui no meio desta pastilha e produz um efeito luminoso. Porém, quando essa carga de abertura atinge o limite dela, vai se criar um outro efeito, que seria a carga de efeito, que é onde produz a cor. O que acontece? Nós temos a carga de projeção, a carga de propulsão e a carga de abertura. Todas as três cargas também fazem barulho, fazem ruído, e que muitas vezes é confundida com efeito de estampido. Mas nenhum foguete, seja de cor ou seja de tiro, consegue ser lançado ao céu sem a carga de projeção, sem a carga de propulsão e sem a carga de abertura. E lógico também a questão do carga de efeito. Há um outro exemplo, nós temos esse outro foguete, que eu vou aproximar um pouco mais. Nós vemos aqui
o pavio, né, para abertura, para acionamento. Ele vai queimar até aqui essa pólvora que nós chamamos de pólvora negra, que em efeito técnico seria a carga de projeção. Ele vai acender, ele vai impulsionar essas bombas, né, essas baladas aqui ao céu, e ao mesmo tempo ele vai acionar, vai acender essa bomba aqui, e o fogo também vai passar para essas outras pequenas baladinhas aqui. Então, quando essa pólvora, essa carga de projeção arremessa o produto ao céu, inicia a questão da carga de propulsão, que quando ela arremessa, vai ter que ter uma carga também de propulsão para poder levar esses projéteis até o céu, até um certo limite, e que vai chegar na carga de abertura. Quando o fogo, aqui apenas de propulsão aqui, queima para a parte de dentro, nós começamos a questão da carga de abertura. Então, aqui no meio vai ter um produto, né, um efeito colorido, e que quando ele abre, que ele vai também fazer uma espécie de um barulho, né, que muitos confundem também com o estampido, ele vai produzir o efeito principal de cores. Nós vamos pegar aqui um outro produto também, que é igual, né? Então, nós temos aqui a pólvora de propulsão, de projeção, desculpe. Temos a carga de projeção que vai estar abaixo dessa bomba aqui, antes de iniciar o conteúdo de dentro aqui, para ter a carga de abertura e de efeito. Então, lança-se essa que vai lançar ao céu, que é a pólvora negra, que é a carga de projeção. No céu, após queimar a carga de propulsão, vai se iniciar a carga de abertura. E quando a carga de abertura se inicia, ela faz um barulho também. E ao final nós temos a carga de efeito, que é a queima do produto principal que tem aqui dentro dessa bomba, dessa balada, para que ela produza o efeito colorido. Então, tanto o foguete de tiro quanto o foguete de efeito de cores possui carga de projeção, carga de propulsão, carga de abertura e carga de efeito. Qual a diferença na questão dos fogos de tiro, efeito de tiro, que provavelmente deve ser este produto que as pessoas muitos reclamam? É a questão do que nós temos a carga de projeção, nós vamos ter a carga de propulsão, e ao final, quando chegamos na carga de abertura, o efeito principal, ao invés de ter cores, vai ter tiro. Então, todos os fogos de artifício, seja de tiro ou de cor, ele tem 4 etapas ou 4 cargas para poder chegar no seu efeito principal. Então, não se pode confundir o estampido do efeito secundário com o efeito principal dos fogos de artifício. Por quê? Porque senão estaríamos proibindo todos os produtos do mercado nacional e também mercado estrangeiro, porque não há fogos de artifício que faça efeito no céu sem carga de projeção, sem carga de propulsão, carga de abertura e carga de efeito. Todas essas cargas, de uma certa forma, produzem ruído, produzem um certo barulho e também produzem um certo estalar ou um certo estampido, já que estampido significa barulho. Vou pegar outro exemplo. Nós temos aqui, eu fiz aqui de improviso um tubo transparente para poder mais ou menos simbolizar o que seria este foguete, né? Mas aí para shows profissionais nós temos um foguete desse aqui, porém nesta largura, que nós podemos dizer que é um foguete, um morteiro de 3 polegadas ou 4 polegadas. Como que é a funcionalidade deste foguete? Vamos imaginar que esse foguete aqui, esse vidro aqui, seria este foguete, né? Porém, muito maior, né? Seria mais ou menos com quase 40 a 50 centímetros de altura ou 60 centímetros de altura, este tubo de vidro, que aqui nós teríamos a carga de projeção. Debaixo dessa bola aqui, nós teríamos uma espécie de um copinho, um copinho que seria a carga de propulsão. Ao acionar o pavio aqui, acende a carga de projeção. Essa carga de projeção vai fazer um barulho para lançar essa bola que está aqui dentro ao céu. E debaixo dessa bola ainda vai haver a carga de propulsão, que é a mesma coisa que utiliza-se nos foguetes,
que são usados pela NASA, que são usados pelos países aí quando lançam satélites ao espaço. Então vai ter uma carga de propulsão, porque ela vai queimar para lançar a bomba até um certo limite do céu, para que ela possa depois, no seu término, ela fazer a carga, ela iniciar a carga de abertura. Essa carga de abertura vai iniciar a queima e quando ela chegar no centro dessa bola, ela vai acionar a carga de efeito principal, que é a carga de efeito. Então, para que vocês possam ter uma ideia do que seria um evento profissional, nós temos essa bomba aqui, que eu acredito que seja de 8 polegadas. Essas geralmente são usadas em grandes eventos, Santos, Rio de Janeiro, em lugares que tem um pouco mais de espaço. Então, vamos supor, aqui seria, no caso, a carga de propulsão. E debaixo dela aqui, onde eu estou passando o dedo, dentro de um certo tubo, seria a carga de projeção. Então, nós teremos aqui por debaixo desse copo aqui, nós teremos a carga de projeção. Aqui nós temos a carga de propulsão. E aqui dentro nós temos duas coisas. Nós temos a carga de abertura e a carga de efeito. E essa parte de cima aqui você acaba desconsiderando, porque não teria, né? Nós teríamos esse exemplo aqui. Embaixo aqui seria a carga de projeção, aqui é a carga de propulsão e dentro nós temos a carga de abertura e a carga de efeito principal. E agora eu vou abrir para que vocês possam entender exatamente o que seria isso. Dentro dessa bola nós temos as baladas, que seriam essas bolinhas que produzem diversas cores, ou uma única cor, dependendo da situação. E entre essas bolinhas, no meio, ainda vai os grãos de arroz mergulhado em pólvora, bem embevecido em pólvora. E com outras bolinhas também, menorzinhas, que seriam as baladas menores. Então, seria uma bola que tenha todas essas baladas, né? Que as baladas principais, maiores. Aqui nós temos a palha do arroz embebedecida em pólvora. E aqui dentro nós temos as pequenas baladinhas, que seriam dessa forma. E aqui nós temos o chamado flash pounder, que seria a carga de abertura, né? E aqui nós temos a carga de efeito, que seriam essa parte preta. Então, o que acaba acontecendo? Quando nós acionamos um foguete, principalmente em eventos profissionais, nós vamos colocar isso aqui dentro de um tubo com mais ou menos uns 30 centímetros de diâmetro. Vamos encaixar essa bola dentro e no fundo desse tubo nós temos uma pólvora negra, que é a pólvora de projeção, de carga de projeção. E ela vai ser acionada, ela vai acender um pavio que tem nessa carga de propulsão e vai lançar essa bola ao céu. Essa carga de propulsão, ela vai impulsionar o foguete até o céu após a carga de projeção. Com isso o artefato pirotécnico chega a uma altura muito além do que a carga apenas de projeção. Ao final, passa-se o fogo da carga de propulsão para dentro dessa bola, por um pavio, que vai acender esta carga de abertura, que posteriormente abre a carga de efeito, que seria essa parte preta de dentro dessa bola. E este aqui seria um efeito apenas colorido, não seria efeito principal de cor, de tiro. A grande maioria dos fogos de cor são construídos desta forma. Não há outra possibilidade de construção dos fogos se não for dessa forma. Não existe fogo sem carga de projeção, sem carga de propulsão, carga de abertura e carga de efeito. Então, se houver algum questionamento em questão de estampido, o tribunal deveria entender como efeito principal de tiro e não como efeito principal de tiro e cor ou efeito principal de estampido. Uma vez que estampido pode ser também um dos subefeitos do foguete ou da bomba. Então, o efeito principal é primordial em saber. Qual o efeito principal do produto? É tiro, ok? É cores, ok? Agora, o efeito secundário
entre tiro ou de cores, sempre vai haver um efeito secundário, que é a pólvora de projeção, que seria a carga de projeção, a carga de propulsão, carga de abertura e carga de efeito. Espero ter conseguido explicar de uma forma simples essa questão dos fogos, em questão do efeito principal de tiro e efeito principal de cores, que ambos os produtos possuem em sua estrutura efeitos secundários que podem ser confundidos com estampido. Porém, o que deve ser observado é o efeito principal, que seria tiros ou cores. E a questão da legislação no estado, na cidade de São Paulo, visa proibir os fogos ruidosos, fogos com estampido, que não pode se esquecer que deve se levar em consideração o efeito principal de tiros e não efeito principal de estampido ou de outra forma, pois não teríamos como regular essa questão dos fogos por questão do barulho, se não for a questão de individualizado entre efeito principal de tiro ou de cores. Lembrando que não existe fogos de artifício com efeitos no céu com menos de 65 decibéis, referente à resolução do CONAMA 001 de 90. A princípio, a gente desconhece no Brasil e no mundo qualquer fogos de artifício com menos de 65 decibéis, seja de cor, seja de fogos de vista, como as pessoas dizem. Até mesmo fogos de vista ultrapassam 65 decibéis. E lembrando que de 100% da produção de fogos de artifício, 90% fazem algum ruído ou fazem algum barulho ou que produzem centelhamento, que seriam os efeitos principais. Até a biribinha, que é o estalinho de salão, que é classe A, que dizem inofensivo, o efeito principal, pela regra do exército, seria de estampido.